Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre um tema super polêmico, que toda vez que eu falo, eu recebo um monte de dúvidas, um monte de perguntas, que é sobre custo de produto e precificação. E eu posso dizer que em torno de 80 a 90% dessas dúvidas e perguntas é voltada a Ana, por que que é errado eu multiplicar o meu custo de matéria-prima e embalagem por 3 ou por 4 e chegar no preço do produto? E eu quero tentar explicar para vocês hoje de uma forma fácil, porém didática, para que vocês entendam que não é errado, porém não é a forma mais correta. E o porquê que não é a forma mais correta? Porque ele não gera clareza para vocês de onde está alocado cada custo e qual que é a participação dele no preço, tá? Então vamos lá. Só para dar um conceito melhor para vocês do que é custo e de como ele é composto, né? O custo, ele é composto de 3 elementos básicos. Então ele tem custo variável, custo fixo e mão de obra. O custo variável é basicamente matéria-prima e embalagem, tá? Por que que ele é variável? Porque ele só é calculado cada vez que você produz. Se você não produz, você não tem esse custo, tá? O custo fixo é o custo que você vai ter independente de você ter produzido ou não, de você ter vendido ou não. Então, se você tem uma cozinha alugada e você tem um aluguel no fim do mês para pagar, você tem um contrato, né, com o teu locador. Então, você vai ter que pagar ele produzindo ou não, vendendo ou não. A energia desse lugar, a água desse lugar, a internet. Tô falando de um lugar alugado, mas poderia ser a sua casa. Não precisa ser alugada, mas você tem os gastos que acontecem lá e que você tem que pagar acontecendo a venda ou não, tá? Então, isso daí são os gastos fixos. E, por último, tem a mão de obra, que é outro tema polêmico, que depois a gente pode fazer um vídeo falando sobre isso, mas muita gente não calcula a sua mão de obra naquele produto que foi executado ou a mão de obra de um funcionário, por exemplo. E ninguém trabalha de graça, né, gente? Para fazer qualquer produto, você tem que colocar energia nisso. E para isso tem um custo. Além de energia, tem o tempo, né? Então, isso tem um custo. Vocês têm que incluir isso daí no custo também. Então, vamos lá. A gente falou dos 3 elementos básicos: custo fixo, custo variável e mão de obra. E agora vamos falar da metodologia de multiplicar 3 ou 4 vezes. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma receita de brigadeiro que me custou R$ 5. Eu peguei essa receita e multipliquei por 15, tá? Quando eu multiplico por 15, eu posso pensar, putz, eu tive 200% de margem. Só que você está esquecendo de colocar o teu custo de mão de obra e o teu gasto com as outras despesas, com as despesas para manter aquele lugar, com as despesas para manter a operação funcionando. E aí, quando você vai ver isso daí, muitas vezes o teu custo cai de 200% para 80%, para 70%, porque você não incluiu isso ali. Lógico, e quando você coloca os 200%, está subentendido, espero que esteja, né? Que isso daí também é para cobrir esses gastos. Mas ele não te dá clareza de onde que está impactando cada um deles e te dificulta na hora de uma decisão ou de uma negociação junto com o cliente. Por quê? Vamos lá. Se um cliente chega para você e fala assim, olha, eu quero te encomendar 15 bolos. Para fazer 15 bolos, você vai ter um custo muito menor do que você ir para a cozinha, ligar a tua energia, ligar o teu forno, usar o teu gás, usar o teu tempo para fazer um bolo. Concorda? Você consegue, se você tem uma batedeira grande, você consegue bater uma massa de 3 bolos. Se você tem um forno grande, você consegue assar 5 bolos de uma vez. Então, você economiza muito custo aí quando você otimiza a produção. Então, nesses momentos, quando você tem o custo muito claro de cada componente dele, você consegue negociar com o teu cliente melhor e passar para ele o desconto que você consegue para aquela ocasião. Ou não, se você não quer dar o desconto, você também não dá, o preço é o mesmo. Mas você vai ter uma lucratividade melhor e você consegue enxergar de onde está vindo esse lucro. Não fica subentendido, nem você fica perdido. Você consegue ter exatamente o mapa das tuas despesas e das tuas receitas. Então, é por isso que o método de multiplicar por 3 ou por 4, ele não é recomendado porque ele não dá clareza para o dono do negócio. Mas ele não é um método
errado, você não está perdendo dinheiro. Eu só não recomendo que você utilize. A minha recomendação sempre é: faz ficha técnica, faz o custo do teu produto, monta item por item e você consegue saber e negociar muito melhor. E negociar também não só com o cliente, gente. Vocês conseguem também fazer uma negociação boa com o fornecedor dependendo da tua demanda e reduzir o teu custo. E hoje, cada vez mais, a margem vai trabalhar mais apertada, a concorrência é maior. Então, isso daí é super importante para que vocês tenham uma mentalidade de crescimento, mentalidade de quem quer dar para frente e de quem quer crescer. E não mentalidade de quem quer continuar sempre na cozinha de casa. Então, essa é a minha recomendação de hoje.